Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos na aula passada a escala espírita, vocês lembram? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E depois nós temos as classes de cada um dessas categorias, dessas ordens, tá bom? De cada ordem nós temos as classes. Depois vocês deem uma olhadinha, recordem melhor cada classe que tem suas características, e é muito importante quando a gente recebe uma mensagem do plano espiritual, a gente entender que categoria, né, de que ordem, melhor falando, ordem é esse espírito, né? Que ordem é esse espírito? Que às vezes os espíritos são zombeteiros, né, enganam, pseudo-sábios, e a gente tem que saber essas diferenciações, tá bom? Hoje nós vamos ver a progressão dos espíritos. O que é isso? No contexto da doutrina espírita, progressão equivale a evolução, tá? Progressão é a mesma coisa que evolução. É o somatório de acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtida pelo espírito em cada uma de suas encarnações. Então você agora, nessa sua encarnação, você está adquirindo um progresso intelectual ou um progresso moral, que lembre-se que o espírito ele tem que desenvolver essas duas asas, né? O sentimento, o intelecto e a moral, né? Na sua caminhada espiritual. Então você, na sua encarnação, com certeza já adquiriu teve essas melhoras, tanto no plano intelectual quanto no plano moral. É isso que nós devemos fazer aqui, né? Buscar o nosso aprimoramento espiritual. Então, os espíritos, lembre-se disso, eles são criados simples e ignorantes, isso é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Simples e ignorante, porque ele não tem conhecimento do bem e do mal e sem nenhuma ciência. Porém, perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. Então ele tem já essa condição de ser perfectível, é uma semente, né? Ele vai se tornar um espírito puro, não tem como não se tornar. Ele pode até tentar não ser o espírito puro, mas ele vai ser. Isso é determinado, né? Você chegar a ser um espírito puro, tá? E vai vai adquirir esse conhecimento com o tempo, não é de uma hora para outra. Lá nessa questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Olha as perguntas de Kardec, tá? E a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então veja, não é de fora que vai vir, somos nós, espíritos, que vamos nos melhorando interiormente, melhorando na intelectualidade e na moralidade, através dos nossos esforços, do nosso trabalho, e assim nós vamos passando de ordem, né? Chegando de uma ordem inferior, de espírito imperfeito, para a ordem lá dos espíritos bons, depois espíritos puros. Isso aí depende de nós, de mais ninguém. E uma coisa interessante, nós não podemos fazer a evolução pelo outro. Isso, lembre-se disso. Às vezes você quer que o outro evolua, a gente quer que o outro se modifique, que o outro... A gente pode dar, como diz assim, conselhos, né? Dar o caminho, mas a gente não vai fazer esse esforço, porque não tem condições. Vai ser o próprio espírito que vai ter que pegar a rédea lá da sua evolução e caminhar. Então, nós somos responsáveis pela nossa evolução espiritual, nos melhorarmos interiormente. É isso que toda essa busca espiritual, desse conhecimento espiritual que a gente está fazendo agora, de buscar conhecimento espiritual, é para a nossa própria evolução. A gente não consegue evoluir pelo outro, tá bom? Nós temos que, a nossa evolução, ela é intransferível, é nossa,
é nossa, nós é que temos que nos aprimorar espiritualmente. Aí vem uma questão que ela é essencial, é uma questão tronco do Livro dos Espíritos, aquela questão importantíssima que a gente tem que saber, que Kardec pergunta, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Será que foram criados uns bons e outros maus? Aí a resposta é a seguinte: Deus não tem privilégios, né, gente? Deus não vai privilegiar ninguém, não tem privilégios aos olhos de Deus. Então Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e com aptidão tanto para fazer o bem quanto o mal. Simples, né, na sua simplicidade e ignorância por não ter ciência disso, de bem e mal. Não tem ciência, não tem experiência, não tem ainda simplicidade, porque ainda não tem experiência das vidas, das encarnações, né? É simples e ignorante. Então, criou simples e ignorante, agora deu essa condição, aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Deu a cada um uma missão. Veja, nós temos uma missão. Cada espírito tem uma missão, com o objetivo de esclarecê-los. Essa missão é para que a gente se esclareça, de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Aí eu pergunto para você, veja, então nós temos uma missão de nós nos esclarecermos, né? E um objetivo de chegar à perfeição. Nós temos esse objetivo como algo na nossa vida. Esse objetivo é chegarmos a essa perfeição. Não é em uma encarnação só que vamos ser perfeitos, né? Não é assim que funciona. Mas nós temos esse objetivo espiritual. E através do conhecimento da verdade. Que verdade? Que verdade, eu pergunto para você. A verdade são as leis divinas, conhecimento das leis divinas e o desenvolvimento das nossas virtudes. Amar e cumprir essas leis divinas, conhecer, amar e cumprir, vivenciar, né? E desenvolver as virtudes em nós e aproximá-los assim de si. Então Deus deu toda essa, para a gente conhecer essa verdade, que são essas leis divinas, desenvolver as virtudes em nós. Dessa forma nós vamos nos aproximar de Deus e a felicidade eterna e pura, e assim nós vamos alcançar a pura e eterna felicidade, e para o que os alcançam dessa forma a perfectibilidade, a perfeição. Tá bom? Então nós temos como missão, como espíritos, lembre disso, de conhecer a verdade, que são essas leis divinas. Bem, essas leis divinas, nós vamos ver mais para frente, elas estão na nossa consciência. Mas nós precisamos relembrá-las, muitas vezes a gente quer esquecer, né? A gente não quer cumprir leis divinas, a gente quer amortecer essas leis, a gente quer fazer miséria com essas leis, a gente não quer cumprir. Mas vejam, nós precisamos cumprir as leis divinas, entendê-las, compreendê-las, cumpri-las e vivenciá-las e desenvolver virtudes em nós. Lá na questão 116, essa questão 115 é importantíssima, gente, muito importante. Na questão 116, há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Será que vão ficar sempre espíritos imperfeitos? É a resposta dos espíritos: não. Todos progridem demoradamente até a perfeição. Pode demorar quanto tempo for. O destino aí, destino entre aspas, a determinação é chegar à perfeição. Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Lembre disso. Deus é justo, bom, ele não vai banir os seus filhos. Ah, esse aqui não. Não, todos chegarão à proximidade de Deus, conhecendo a verdade. Uns demoram algum tempo, muito tempo, ou pouco tempo, vai depender de cada espírito, né? E uma observação de Emmanuel: existem numerosos lugares de provações nas esferas para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção.
Então essas entidades muito propensas ao mal, muito no mal, né, perversas no mal, vai ter lugares específicos para ela cair nesse arrependimento, nesse remorso e vir a expiar posteriormente e reparar tudo aquilo que elas fizeram para o seu crescimento espiritual. É muito interessante. Todos nós vamos ser levados a essa perfectibilidade e a proximidade de Deus, mesmo esses espíritos perversos, tá bom, gente? Na questão 117, depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição? Depende do espírito? A resposta é certamente. Chegam mais ou menos rapidamente, conforme seu desejo, e veja bem, e submissão à vontade de Deus. Submeter não é no sentido ruim, não, é de você ter entendimento. Quando você tem entendimento da verdade, você compreende as leis, você vai se submeter com toda a tranquilidade, com amor naquilo ali, né? Vai passar por aquilo. Uma criança dócil, lembre disso, não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente. Assim somos nós, espíritos mais dóceis, mais conscientes das leis, vamos nos instruir muito mais rapidamente do que um que se revolta, murmura contra a lei. Então Deus não nos fará perfeitos, Ele nos dará as ferramentas para que nós alcancemos a nossa perfeição e essa felicidade plena. Então, na questão 119, Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a perfeição? Será que não dá para a gente dar um jeitinho aí e fazer com que a gente não passe por essas provas? Jeitinho? Aquele jeitinho, será que com Deus a gente tem jeitinho, gente? Olha, onde estaria o mérito sem a luta? Olha a resposta. Por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Por que não promoveria, né? Pega um soldado e põe a general. Porque todos os estudantes não são mestres. Por quê? Todos os estudantes não são mestres. Depende do mérito de cada um, né? Não são todos os estudantes que vão virar mestre. Simples assim. A questão 121 pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por que um vai pelo caminho do bem e outro do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? A resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Ele quis, né? Então, a observação de Emmanuel: colocada por Deus no caminho da vida, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, veja bem, a ambição, queda da alma, ou pelo egoísmo, outra queda da alma, quebrando a harmonia divina e o equilíbrio de sua existência. Tá um livro que é muito legal também de se ler. Recomendo plenamente esse livro, chamado O Consolador, do Emmanuel. É muito bom, tá? Recomendo a vocês a leitura também do Consolador. Tá em Emmanuel isso aí. Então a queda, egoísmo, ambição, isso aí é queda do espírito. Não vai chegar no plano espiritual caído mesmo. Então a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso intelectual, sem os valores morais? Será que sem valores morais, só com o intelectual se chega a Deus? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Lembre-se disso. O sentimento é a sabedoria, intelecto, sentimento, moral, né? O avanço moral jamais será excessivo. O avanço intelectual sem a moral pode levar à queda da repetição das experiências. Veja, só intelecto, sem moral, sem sentimento, vai cair na repetição das experiências. Muitas reencarnações aí para aprender. Simples assim, né? Então, simples ignorante não quer dizer maldade. Lembre-se disso. Ignorante é por ignorar ainda as experiências, não? Simples não é sinônimo de simplicidade. É porque ele entrou ainda na escala ali, no reino nominal,
simples, sem entendimento, né? Sem nenhum conhecimento, né? Sem nada. Então, simples, sem nenhum conhecimento, é isso que quer dizer simples. Simples e ignorante porque não tem nenhum conhecimento. Então, o determinismo divino vigora nas camadas inferiores. Nas camadas inferiores é um determinismo que vigora. São auxiliados, camadas inferiores nos reinos animal, vegetal, são animados ainda por esse determinismo divino. No começo do reino nominal, quando o homem está no nominal, também é ajudado ali no comecinho pelos espíritos mais elevados, são ajudados ali no começo. Depois deixam que haja o livre-arbítrio. E aí há a influenciação de espíritos inferiores, né? Desenvolvimento então do livre-arbítrio vai ocorrendo, né? Pelos atos bons, aqueles atos bons que a gente vai fazendo, pegando o caminho do bem, né? Perfectibilidade, chegando ali, e não perfeição. Jesus é esse modelo de perfectibilidade. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é nosso modelo e guia, né? Não é perfeição. Cuidado com essas pessoas também que querem ser perfeitas, não existe isso, né? Vamos ser perfectíveis, quase, porque perfeito, somente Deus. Nós não podemos ser perfeitos, somente Deus, nós somos criaturas, né? E é isso, gente. Vamos terminar por aqui. Lembrem sempre da questão 115. Leia no Livro dos Espíritos, vocês vão entender, porque eu não coloquei toda a questão aqui. Tem mais coisa nela. Faça uma reflexão sobre a questão 115, porque ali está uma chave. Está uma chave de nós conhecermos a verdade, que são essas leis divinas, né? Cumpri-las, respeitá-las, entendê-las, submetermos no sentido bom da palavra, através do conhecimento, né? Porque é bom para nós essas leis divinas, desenvolvendo sempre em nós as virtudes que existem em nós em semente, desenvolvendo as nossas virtudes, tá? Desenvolvendo uma virtude, a gente acaba desenvolvendo outra, que acaba desenvolvendo outra, que acaba desenvolvendo outra, e a gente chama de um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. Eu desenvolvo a tolerância, logo em seguida eu estou desenvolvendo a paciência, eu vou desenvolver, e aí é um ciclo virtuoso, tá? Fiquem com Deus, gente, que a paz do Mestre esteja conosco, Jesus sempre nos nossos corações, graças a Deus.